Estamos já começando o nosso tempo devocional, nosso tempo de ouvir Deus, nosso tempo de olhar para a sua palavra e nos deixar ministrar profundamente por esse Deus maravilhoso, por um Deus que fala conosco. É muito bom poder estar tomando esse café com você. Espero que seu café tenha sido agradável ou esteja sendo. Muito bom ter esse tempo com você e com a palavra de Deus junto com um bom café. Talvez o seu seja café com leite ou café preto, ou seu chá ou sua fruta. Mas é esse tempo de comunhão que queremos ter juntas agora, juntas também com a palavra de Deus. Muito bem-vinda! Café com Mulheres. Nós estamos conversando sobre a casa de várias mulheres. Olhamos a casa de Raabe como um lugar de espera, um lugar de promessa. Olhamos a casa da Priscila como um lugar de ensino. Olhamos a casa de Dorcas como um lugar de generosidade, onde ela experimentou o milagre de Deus em sua vida. Assim também hoje nós queremos olhar para a casa, então, da mulher, da viúva, que experimenta o milagre da multiplicação do azeite. Abra sua Bíblia em 2 Reis 4. Abra sua Bíblia em 2 Reis 4. Eliseu, o profeta, ele é encontrado por esta mulher, a viúva, que traz uma demanda para ele. Vamos ouvir 2 Reis 4. Certa mulher viúva de um dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchiam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Bem, esta é uma casa que está experimentando uma situação que talvez seja uma situação comum a muitos nesse tempo que estamos vivendo. A situação de uma casa com dívidas, uma casa com uma necessidade sendo apresentada diante de Deus. Bem, o texto conta a história dessa viúva que procura esse homem de Deus, e ela procura esse homem de Deus em busca de ajuda. O marido acabara de morrer, e esse marido então deixa esta mulher viúva com 2 filhos, mas também com uma grande dívida. E ela não tem como pagar a dívida, e o credor, em seu direito legal, vai e quer os filhos então para vender como escravo para receber o seu dinheiro. Bem, imagina a situação difícil que é para essa mulher, mas também a situação de desespero para ela. Os seus filhos, perdeu o marido, na iminência de perder os filhos, não tendo com que o sustento básico, ela realmente está numa situação limite e desesperadora.
Então ela vai e busca aquele de quem o marido era discípulo, o homem de Deus, o profeta Eliseu. Ela vai e recorre a alguém. Ela não fica em sua situação dentro de casa, agravando a sua crise, mas ela gera movimento de buscar ajuda. Quando ela chega diante desse profeta, ela vai falando da sua situação. Nós não sabemos se as dívidas eram dívidas contraídas, de que forma ou o que aconteceu. José foi um historiador judeu, quer entender que este homem seja Obadias, o homem que escondeu mais de 100 profetas no tempo da perseguição. E esses profetas teriam sido sustentados e que então dali viria a sua dívida. Bem, não sabemos se de fato é isso ou não, mas sabemos que este homem deixa uma casa com a esposa, uma casa com dívidas. Uma casa de uma mulher com 2 filhos e uma casa com dívidas. E ela chega então diante do profeta, e o profeta faz 2 perguntas para ela. Ele pergunta o que é que ele pode fazer por ela e o que ela tem. Bem, em razão do contexto que vivemos, é possível que muitas de nós, ou pessoas em torno de nós, estejamos vivendo situações assim. Eu lembro que eu já vivi isso em histórias da minha vida. Eu fui uma pessoa com 2 filhas sozinha, e tive que muitas vezes recorrer a meus pais, ou recorrer, inclusive, não muito tempo distante, alguns anos atrás, a amigos que nos emprestaram e que fomos devolvendo parceladamente o empréstimo para nos organizar financeiramente em função de uma situação, de uma crise inesperada que aconteceu. Todos nós podemos viver situações como essa mulher, e talvez no contexto que vivemos hoje, social e econômico, no contexto do Covid-19, nós vamos ter em torno de nós muitas famílias semelhantes a esta mulher. E nos buscando enquanto pastores, enquanto líderes também com suas situações, enquanto essa mulher buscava o homem de Deus Eliseu, pessoas nos buscando com situações semelhantes, ou nós buscando outras pessoas, porque estamos na situação desta mulher, desta viúva. Bem, o profeta então diz para ela que ela pede para ela o que ela tem, e ela diz: eu tenho um jarro de azeite. Então ele diz que ela deveria recorrer às vizinhas todas e buscar o máximo que pudesse de jarros vazios, levar para casa. Mas ele diz algo interessante, ele diz: feche a porta da sua casa. E ela entra para casa com as vasilhas vazias e o seu jarro de azeite cheio, um jarro com azeite e todas aquelas vasilhas vazias. E os filhos vão encaminhando para ela. Olha a situação, uma casa com portas fechadas e uma família reunida. Primeiro reunida em torno do desespero. Agora é uma família reunida em torno de uma solução. É uma família reunida em torno de uma ação que vai trazer uma mudança de vida. E esta ação gerou o compromisso não só da mulher, mas o compromisso dos seus filhos também. E eles vão alcançando as vasilhas. E aquele jarro de azeite vai se multiplicando e se derramando sobre aqueles outros jarros e enchendo os jarros. A semelhança do que séculos depois com Jesus acontece, que os discípulos distribuem pães e os pães vão multiplicando. Estão lembradas? Mas é nesse contexto de mãe e filhos, nesse contexto de família, nesse contexto de casa que acontece esse milagre a partir do que ela tem em casa. Bem, continua então dizendo, este milagre ali é algo que acontece de portas fechadas. É entre ela e Deus, entre esta família e Deus. É uma experiência deles única, uma experiência deles com Deus. Eles estão vivenciando este milagre de Deus em sua vida. É a situação deles, mas é a situação de crise deles, mas é a situação do milagre deles acontecendo nesta casa. Que coisa linda este contexto. Coisa linda que quando acontecem crises em nossa casa. Essas crises não atingem só nós enquanto pais ou líderes da casa ou mães, mas elas atingem os filhos, ela atinge a família, e é no contexto da família que o milagre precisa ser vivenciado.
É no contexto da família que Deus quer interferir. É no contexto da casa que Deus quer agir. Bem, eu quero olhar com vocês que Eliseu, quando inicia a conversa, faz uma pergunta: o que eu posso fazer por você e o que você tem? Nesta relação de ajuda, e isso vai estar cada vez mais presente porque vivemos uma situação onde pessoas vão demandar muito da nossa ajuda. Numa relação de ajuda, sempre é 50% minha responsabilidade no processo do que a pessoa está vivendo, e 50% é responsabilidade dela no processo que ela está vivendo. O profeta direciona ela no que ela pode fazer, no que Deus quer fazer. Mas tanto o profeta quanto Deus trazem uma responsabilidade para essa mulher e seus filhos. Ela deveria ir buscar as vasilhas vazias. Ela deveria oferecer o recurso que ela tinha, porque a partir do recurso que ela tem que o milagre acontece. É assim na multiplicação dos pães. É a partir dos pães e dos peixes que o menino tinha como parte da multidão que então acontece o milagre. A multidão participa por meio do menino, do milagre e da sua alimentação. Então ela participa, ela se responsabiliza, ela fecha a sua casa, ela gera um movimento de pegar aquele azeite e derramar nos outros jarros. Não acontece como uma mágica, cai um dinheiro do céu aos pés dela. Há um processo acontecendo para que aquela situação de desespero seja resolvida. E ela, esta mulher e os seus filhos fazem parte do processo de solução. Há uma intervenção de Deus, há um processo sobrenatural, mas há um processo natural, onde esta mulher humana, ela deve se mobilizar, ela deve também fazer sua parte junto com seus filhos. Então, olhando para isso, eu quero trazer para vocês algumas perspectivas, quero olhar com vocês o que Deus tem conversado comigo e o que eu tenho entendido para a minha vida também. Primeiro, ao fechar as portas, ela envolve os seus filhos. Questões financeiras em casa, orçamento, devem ser conversados com os filhos. Os pais devem decidir, os filhos devem obedecer. Os pais são os responsáveis. Os filhos pequenos não têm idade para serem responsáveis ainda. Contudo, os filhos devem participar do orçamento. Os filhos devem participar com aquele pouco que eles podem dar. Talvez seu filho possa dar aula particular. Isso não é trabalho escravo, é um servir. Talvez o seu filho possa contribuir com algo que ele possa servir ali no contexto da família. Talvez nesse tempo, aquela pessoa que vinha limpar a casa ou prestar qualquer serviço, os seus filhos possam assumir esse serviço. É no contexto da casa que nós precisamos trazer onde estão nossas dificuldades financeiras e compartilhar. E então construir juntos, trazer caminhos e construir junto com os filhos e com as pessoas, todas as pessoas envolvidas na casa. Segundo, é para todas as pessoas que precisamos comunicar o que está dando certo e o que não está dando certo, para que elas se comprometam no processo. Assim como os filhos estavam cientes, os filhos da viúva, onde a multiplicação do azeite estavam cientes da crise, assim também os filhos estão cientes do que precisam fazer junto com a mãe para que o milagre aconteça e a sua situação seja resolvida. Segundo que eu quero conversar com vocês, é que quando fecha a porta, isso me lembra quando Jesus, os discípulos pedem para Jesus que eles querem aprender a orar, porque os discípulos de João sabiam orar. E Jesus diz, fecha a porta do teu quarto e orarás em secreto, e o seu pai em secreto vai te recompensar. Mateus capítulo 6. Este fechar a porta, esse estar diante de Deus. E a primeira palavra da oração que Jesus traz é Pai Nosso. Quando eu oro Pai Nosso, eu estou na intimidade com Deus e eu oro Pai Nosso, eu estou dizendo qual é a minha relação com Deus, com quem eu estou conversando. C.S. Lewis diz que quando eu oro, ele pede a Deus que quando ele ora, ele pede a Deus que seja o verdadeiro eu dele que esteja conversando com o verdadeiro Deus. Há um encontro onde há transparência, onde eu sou quem sou e Deus se mostra como grande eu sou para mim. E é nesse encontro, fechadas as portas, é nessa intimidade que eu tenho essa experiência com Deus, que é o meu Pai.
E é neste lugar que eu chego, e eu chego às vezes para esse lugar de oração, dizendo Pai Nosso, mas eu chego ainda como o filho pródigo de Lucas 15, querendo remendar, querendo consertar, querendo restituir. Ele chega para o pai e ele diz, pai, eu vou trabalhar como um empregado teu, talvez pensando, eu vou restituir o que eu já levei da herança e gastei tudo. Talvez nós cheguemos assim diante desse Deus e chamemos Ele como Pai. Mas Deus quer que nós de fato o compreendamos e de fato o experimentemos como um verdadeiro Pai. É como o verdadeiro Pai que acolhe o filho pródigo e não traz o filho para restituir, não traz o filho para trabalhar com ele, mas coloca uma sandália nos pés. Naquele tempo o escravo andava descalço, o filho da casa andava com sandália. O pai coloca no dedo do filho um anel, restituindo a autoridade dele como filho na casa. E o pai coloca no filho vestes festivas, roupa, dá uma nova roupa. E com isso ele insere o filho na festa, onde um novilho é morto e uma festa acontece. Há uma celebração. E isto é graça. Quando eu fecho a porta e eu oro, e como aquela viúva ali, diante do profeta Eliseu, eu posso chegar diante de Deus como filha, posso chegar diante de Deus e dizer, Pai nosso, Pai querido, meu Abba, eu sou filha, e eu chego na presença dele porque ele me dá sandália, ele me dá anel e ele me dá vestes, ele me dá identidade de filha. E eu posso contemplá-lo, eu posso meditar na sua palavra, eu posso falar com ele, eu posso trazer diante dele então, aquilo que está me angustiando, minha situação, e talvez ele me pergunte, o que você tem? O que eu posso fazer por você? O que você tem? Porque Deus quer fazer e gerar o seu milagre a partir dos recursos que eu tenho. Então, queridas, que experiência fantástica que nós podemos ter com Deus, de nutrir nossa vida espiritual ali na intimidade com Ele, de trazer diante dEle aquilo que nos angustia e experimentar o milagre dEle. Primeiro, eu trouxe a perspectiva de que as dificuldades e também as questões financeiras precisam ser compartilhadas em família, assim como as alegrias precisam ser celebradas em família. Quem é do nosso contexto, quem convive conosco. Segundo, a porta fechada da mulher que experimenta o milagre da multiplicação do azeite. Ela vive esse milagre em sua casa, com sua família. Quando Jesus, quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, ele diz, fecha a porta do seu quarto. Venha buscar essa intimidade, você comigo, e me chame de seu Pai, porque eu lhe dou identidade de filha, e você tem liberdade de chegar diante dele e trazer suas angústias, e trazer o seu desespero, trazer a sua situação, e experimentar uma intimidade que a leve a contemplar esse Deus, a beleza da sua majestade, a beleza do seu poder, da sua glória, a força do seu poder, que quer se revelar em sua vida. E terceiro, eu quero olhar com vocês a partir da perspectiva da parábola dos talentos. A nossa capacidade espiritual está ali, Jesus explica na parábola dos talentos em Mateus 25. E ele dá um talento para cada um. E 2 multiplicam esses talentos, mas tem um que não multiplica esses talentos e diz, eu tive medo, você iria cobrar, eu não dei conta de multiplicar, e traz várias justificativas, nas minhas palavras eu trago aqui. Bem, a nossa capacidade espiritual, nossa capacidade nas coisas espirituais, melhor dizendo, não é medida por nós, é medida pelas promessas de Deus. Jesus contou como essa parábola de Mateus 25 como uma advertência que nós podemos erroneamente julgar as nossas capacidades. Nós precisamos entender que se temos o Espírito Santo, Deus depositou em nós aquilo que é dele para que nós multiplicássemos. Seja como dons ou talentos, seja também a nossa fé. Então nós podemos olhar os nossos talentos a partir do Espírito Santo em nós. Aquilo que Deus quer que nós realizemos
as multiplicações que Deus quer que nós realizemos em nossos ministérios a partir das nossas vidas. Nós podemos olhar a partir da promessa de Deus, porque Deus se revela e se manifesta em nós, para que as outras pessoas possam conhecê-lo. Então isso precisa ser uma experiência minha. Precisa ser uma experiência minha com Deus, para que possa se derramar sobre a vida dos outros. Esses talentos que Deus colocou em minha vida, precisam se multiplicar e se derramar na vida dos outros, mas precisam ser minhas experiências com Deus se derramando na vida dos outros. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu posso ensinar os outros teologicamente verdades bíblicas, mas eu vou ter autoridade no mundo espiritual para derramar sobre a vida dos outros aquilo que Deus quer que eu derrame. Quando isso passar como uma verdade em minha vida, que eu experimento. Lá, fechada a porta do meu quarto, na intimidade com Deus, quando Deus fala comigo, quando Deus se manifesta a mim, e quando eu obedeço a esse Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Quando eu obedeço a esse Deus, transformando esta verdade que na intimidade Deus vai falando comigo pela sua palavra, isso vai transformando a minha vida. E por meio dessa transformação em minha vida, Deus vai se manifestando por meio da minha vida na vida de outros. Deus não quer que eu ensine de cabeça para a vida das pessoas. Deus quer que a minha vida seja transformada a partir da minha intimidade com Ele, a partir das minhas experiências com Ele, dos milagres dEle em minha vida, fechada a minha porta em minha vida, com minha família. E é isso que deve transbordar para a vida dos outros. A minha vida é um testemunho da minha experiência, dos milagres de Deus em minha vida. E nós podemos, não importa a gravidade do que estejamos vivendo, nós podemos experimentar o que esta viúva experimentou, o milagre da multiplicação do azeite em nossa vida. Seja em situações financeiras, seja em situações de saúde, seja em situações de ministério. Deixe Deus multiplicar este azeite em sua vida, minha irmã. Deixa Deus multiplicar isso em minha vida e em sua vida, para que possamos, a partir do que estamos vivendo, esses milagres de Deus, deixar derramar isso na vida de outras pessoas, que elas experimentem os milagres de Deus na vida delas, na casa delas, com a família delas, tenham suas próprias experiências com Deus. Esta mulher, está registrada a sua história na Bíblia, porque Deus quer que nós vivamos também o que ela vive. Que nós vivamos os nossos milagres em nossa casa, nesse tempo, com nossa família, com aqueles que nos cercam. Casa, um lugar de milagre. A viúva que experimentou o milagre da multiplicação do azeite. Que minha casa e sua casa seja esse lugar de experiências profundas com Deus e de milagres com o Pai, porque Ele é o nosso Pai, meu Pai e seu Pai, Pai nosso. Podemos chegar diante dEle, fechar a porta e experimentar esses milagres. Creia. Amém? 2 Reis 4, leia novamente. Compartilhe o que Deus está falando com você. Um grande abraço.